Olá, amigos, que bom ter você aí comigo, né? Não fisicamente, mas espiritualmente unidos por um mesmo propósito, que é nós estarmos nos qualificando aí para sermos bons soldados de Cristo, né? Então seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra. Eu escrevi há um tempo atrás aí sobre a seriedade do Evangelho, né? E vou estar aí dividindo com os amados. Nós sabemos que somos convertidos porque nossas ações e atitudes mudaram, não é mesmo? Porque se nós dissermos que somos convertidos e continuarmos fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, nós estamos enganando a nós mesmos primeiramente e depois as pessoas que nos rodeiam. Então, quando há conversão, há uma mudança de direção. A Bíblia diz que nós somos pacificadores, né? O que é pacificadores? Pacificar, acalmar, né? Evitar que a confusão continue, não ser o indivíduo que inicia a confusão, não ser aquele que coloca lenha na fogueira, mas aquele que vem acalmar, apaziguar. Então, se somos convertidos, há uma mudança de caráter, uma mudança de direção, e somos pacificadores, não somos os encrenqueiros. Precisamos prestar muita atenção nisso, né? Porque mesmo que somos batizados, se não andamos nos princípios em que um filho de Deus, em que um homem se torna filho de Deus, nós não tivemos ainda a conversão, mesmo que nos batizamos. O batismo é só o início das coisas, não o fim delas, né? A palavra diz que quem crer e for batizado será salvo. Está lá em Marcos capítulo 16, verso 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas esse crer vai muito além dos nossos lábios. Eu creio, né? A palavra também fala de sinais que hão de acompanhar aqueles que creem. Quando recebemos Jesus, nos tornamos imitadores de Cristo. É verdade isso, irmão Adilson? Sim, leia lá Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2. Nos tornamos imitadores de Cristo. Cristo não arrumava confusão, né? Cristo não fazia nada para que a fogueira aumentasse diante de uma discussão, mas ele ia lá com palavras sábias e geralmente fazia perguntas, né? Por isso que a gente fala que Deus não responde perguntas, mas responde respostas. Quando nós nos posicionamos, então ele dá uma resposta para aquilo que nós nos posicionamos. E certamente, se vivemos focados em plano terreno, enganamos a nós mesmos que somos convertidos. Mas e a vida que nós temos aqui para o trabalho e sustentar os nossos filhos? É plano de Deus isso aí, não é plano terreno, é plano de Deus. É o primeiro ministério que ele deu ao homem, que é a família, então faz parte, né? Porque Jesus viveu o sobrenatural de Deus, e quando nos tornamos participantes de Cristo, também passamos a viver no sobrenatural, e tudo aqui fica em segundo plano. O nosso olhar aqui está em segundo plano para as coisas terrenas. Nós não deixamos de construir as nossas casas, nós não deixamos de ter planos e projetos, mas nenhum projeto pode superar o projeto de Deus nas nossas vidas, de transformação de caráter e de nos transformar em discípulos que fazem outros discípulos, né, amados? A Bíblia menciona que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É verdade isso? Sim, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 e verso 25. A palavra nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é contra carne e sangue. Toda afronta que nós recebemos, nós precisamos ter um entendimento que não é o Pedro, o João, a Maria que está nos confrontando, mas é Satanás usando essa pessoa. A nossa luta não é contra a pessoa,
mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Logo, nós cristãos não vivemos em visão terrena, e se ainda vivemos apenas preso em uma visão terrena, em satisfazer a nossa carne, há conceitos a serem revistos por nós. A Bíblia cita que o reino dos céus está dentro de nós, está lá em Lucas 17, verso 21, que rios de água viva fluirão do nosso interior, está lá em João 7, 38, que somos luz do mundo e sal da terra, está lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14. Quero ler aqui também com os amados aqui para finalizar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao verso 3, que diz assim, tu, porém, filho meu, depois que nós nos batizamos e realmente vivemos uma conversão diária, porque é diária, né? Seguir e prosseguir em conhecer a Cristo deve ser diária, está lá em Oséias capítulo 6, verso 3, se eu não estou enganado, né? Então, tu, porém, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos a instruir outros. Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo a Timóteo, né? E agora verso 3 para terminar. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Olha que convite nós recebemos. Não é vem para cá e vamos nos deliciar vivendo aí como cristão. Não, é participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Por quê? Paulo falou isso porque Paulo tinha ciência, tinha o conhecimento do que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas ele deixa aí uma promessa maravilhosa. Eu venci o mundo, né? E nós que estamos em Cristo também vencemos o mundo. Então, amados, a seriedade do Evangelho, a seriedade da conversão. O batismo não é o fim, o batismo é apenas o início. Nós somos convertidos, então nós somos pacificadores. Nós não deixamos ninguém atribulado. Ninguém, nós não podemos levar a tribulação para ninguém. Nós temos que ser pacificadores, nós temos que acalmar, nós temos que procurar resolver e não trazer confusão. Então, batismo é mudança de caráter, é metanoia, né? É mudança de caráter, mudança de direção. Então aí fica aí uma palavra aí de alerta para o meu coração, para o seu coração, para que realmente nós venhamos nos olhar no espelho, que é a palavra de Deus, e se termos a consciência e sermos honestos conosco mesmo, será que sou realmente convertido? Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar comigo? Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que sempre nos traz direção e sempre nos alerta, meu Deus, de como devemos agir e como devemos reagir, sendo verdadeiros filhos, sendo verdadeiros cristãos. Que a tua graça e a tua misericórdia nos traga sabedoria e nos impulsione a cada dia mais, Senhor, a nos aprofundarmos em Ti, porque esse é o melhor rio para que nós venhamos mergulhar. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.